Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia 2 de julho, com a graça de Deus, no Brasil celebramos a memória solene de São Pedro e São Paulo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja que bonito, Jesus diz a minha igreja. A minha igreja no singular, não minhas igrejas. Ele quis, pensou e fundou, portanto, uma só igreja. E Jesus diz minha igreja com um sentido de posse mesmo. A igreja é sua. É obra de Cristo antes de tudo, e por isso a igreja não é apenas humana, ela é divina na sua essência. É tão de Cristo que disse ao perseguidor da igreja, que depois passou a ser São Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegues? A bem da verdade, São Paulo, naquela ocasião Saulo, perseguia a igreja, ou seja, a própria palavra confirma que falar da igreja é falar de Cristo. E enquanto a igreja está na terra, ela carrega junto de si muitos santos, mas de outro lado, lamentavelmente, muitos pecadores, inclusive entre aqueles que têm cargos e ministérios, como os apóstolos. Contudo, devemos sempre distinguir o cargo de quem detém o cargo, a missão confiada de quem está realmente vivendo a missão. Exemplo, o padre, eu que vos falo, e o sacerdócio, graça de Cristo, que é um caminho de santidade. Os meus erros, os meus pecados, não mancham em nada a santidade do ministério que eu exerço. E assim, as palavras tu és Pedro. Quando Pedro ouviu da boca de Jesus que lhe dissera: Tu és Pedro, tu és pedra, tu és esta rocha firme, na qual eu vou edificar a minha igreja. E ao dar a Pedro um nome novo, de Simão passa a ser Pedro, eis também a sua missão e fundamento. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, tornando claro que Cristo então anuncia que vai edificar a sua igreja sobre uma pedra viva, o apóstolo. É impensável que Jesus tenha posto um fundamento que durasse apenas alguns anos, ou, por exemplo, até a morte de Pedro. Portanto, o papel de Pedro se prolonga até hoje nos seus sucessores, e o Papa deve ser princípio e fundamento perpétuo e visível da unidade da igreja para a missão a qual ele foi escolhido. E se falta essa autoridade clara,
Pode-se cair no relativismo de posições ideológicas, interesses pessoais e outras coisas. Não foi um ser humano que te revelou isso, Pedro, mas o meu Pai que está nos céus. Diante da pergunta de Cristo, Pedro responde não só com a sua inteligência humana, mas pela revelação divina, ele responde: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A fé vai além das evidências. A fé é um dom de Deus. Uma simples conclusão humana não pode produzir uma fé verdadeira. As verdades da fé, e portanto que se aplicam à moral, não se determinam, e ainda hoje vale isso, pela maioria dos votos, por modismo, por coisa do tipo, de modo que o Papa não é um autor qualquer, ele é o guardião. Ele deposita, ele arquiva, ele guarda o grande depósito da fé, auxiliado, é claro, por todo o episcopado, pelo colégio episcopal, os sucessores dos apóstolos, e por isso nem o poder do inferno vencerá a igreja. O poder do inferno, é verdade, se levanta contra a igreja muitas vezes, com contradições de dentro e de fora, mas a mãe igreja, que sofre pelos seus filhos, pede que da nossa parte nós sejamos o quê? Fiéis. Devemos ser fiéis. Viver a verdade que, para tantos, incomoda, porque caminham no erro e amam o pecado. Basta olhar a história. Nós vemos que ao longo da história muita gente odiou a igreja e não aceitou, inclusive, o que ela propõe. De outro lado, quantos foram fiéis, que tiveram mesmo perseguições violentas, mas não deixaram a fé de lado, esta fé que receberam dos apóstolos. O inferno nunca poderá vencê-la. Nasce, morre, muda os personagens, mudam as ideologias, mas a igreja permanece de pé. Bendita a igreja que nunca será vencida e que perpetuamente é atacada, que é marcada por dificuldades e muitas vezes traída, mas permanece, está firme, continua, porque tem a missão que recebeu do seu fundador como alicerce e caminha na fidelidade. Se a igreja fosse só humana, de certeza já teria acabado. Apesar de tudo, nem o inferno vai vencer a igreja. E seja qual for a situação que nesse momento nós vivemos, enquanto igreja, comunidade, paróquia, diocese, mundo, não importa. Seguimos confiantes na missão recebida do fundador. E nós, da nossa parte, o que faremos? Vamos melhorar a nossa fé. Vamos melhorar a nossa vida de oração. Vamos nos esforçar para levar mais pessoas para Deus, para que todos possam se abrir à verdade inquebrantável ensinada por nosso Senhor. Na festa de São Pedro e São Paulo, temos a oportunidade de renovar a nossa fé na Igreja de Jesus. Um grande santo, São João Crisóstomo, antes de ir para o exílio, ele disse uma frase belíssima que pode muito nos ajudar nessa hora. Não há nada mais forte que a igreja. Deixa, pois, de combatê-la para não destroçar tua força em vão. É inútil lutar contra o céu. Quando combates contra um homem, ou vences, ou serás vencido. Mas se lutas contra a igreja, o dilema não existe. Deus é sempre mais forte. Hoje pedimos ao Senhor a graça de amar muito a nosso Deus, amando especialmente a sua igreja, como Cristo amou a sua igreja dando a vida por ela. Não pode, diz São Cipriano, ter a Deus como Pai quem não tiver a igreja como mãe. Amemos muito a Jesus, amemos muito a igreja, ou nas palavras de Jesus, a minha igreja, edificada sobre o corpo do meu Senhor.